dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre a inflação e o seu impacto na política monetária do FED e do BCE. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos também analisar a guerra no leste da Europa e as consequências no sentimento de mercado. O nosso convidado hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury and Trading do Montepio. Miguel, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos começar aqui por analisar os últimos dados referentes à inflação, que não vislumbram aqui um abrandamento para breve do aumento de preços, tanto para o consumidor como para o produtor. Como é que analisa estes dados? Antes de mais, a origem da inflação, que é causada pelo chamado efeito de gargalo de garrafa, ou seja, com a indústria de forma generalizada a nível mundial a ter sido estrangulada depois da pandemia. É preciso perceber que o efeito que a pandemia teve na produção a nível mundial foi de um forte abrandamento, derivado também de uma quebra brusca do consumo. As empresas, as indústrias tiveram que rapidamente fazer o rescaling, portanto, reduzir aquilo que era a produção, e o arranque novamente para restabelecer os níveis de produção é mais lento do que aquilo que se possa pensar. Isto causou um estrangulamento na oferta e, obviamente, uma subida dos preços. Portanto, de uma forma muito simplista para explicar aquilo que está a acontecer. Não estamos a ter ainda, na Europa, uma inflação provocada pelo aumento dos salários. Nos Estados Unidos já existe, sim, uma pressão por parte dos salários. Na Europa não existe essa pressão. Portanto, antes de mais, quando falamos de inflação, convém separar a inflação nestas duas grandes zonas geográficas, Europa e Estados Unidos, porque são diferentes e têm causas atualmente perfeitamente diferentes. Também deverão levar a ações de política monetária distintas por parte dos dois bancos centrais, a Europa, a BCE, nos Estados Unidos, a FED. Portanto, para já, aquilo que tem sido feito é um rever em alta das previsões inflacionistas para os próximos anos. Ainda assim, no caso europeu, o Banco Central Europeu reviu em alta a inflação para 2021 e 2022 para praticamente o dobro daquilo que tinha. Dos 1,7 passou para 3,8 de inflação. No entanto, manteve o nível abaixo de 2% para 2023 e 2024. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? É preciso percebermos que o mandato do Banco Central Europeu é no sentido de manter a inflação a nível abaixo dos 2%, próximo, mas abaixo dos 2%, ou em torno dos 2%. Houve aqui algumas alterações de forma de cálculo, também para acomodar possíveis spikes, portanto, possíveis subidas acima dos 2%, que é o caso atual. Isto foi feito muito recentemente, portanto, levando a que o Banco Central não seja obrigado a intervir assim que tenhamos inflação acima dos 2%. Portanto, na prática é olhar para a inflação média em vez de olhar para a observação estática naquele momento, o que dá alguma margem de manobra ao Banco Central Europeu relativamente ao movimento de taxas. Miguel, mas em relação ainda aos Estados Unidos, especialmente aos Estados Unidos, nós analisamos e vemos muito também os dados da confiança do consumidor, porque isso traduz geralmente depois nas vendas a retalho e no consumo privado, que é o principal motor da economia. E o que é certo é que existe aqui uma divergência, porque a confiança dos consumidores está em mínimos, nomeadamente até expectativas futuras, mas as vendas a retalho não estão a traduzir isso, não obstante o real aumento dos preços. Como é que tu analisas esta divergência? Há várias teorias, desde logo os famosos cheques que foram distribuídos nos Estados Unidos, que levaram a um aumento do consumo. E esse fenómeno é muito centrado na economia norte-americana. Não vemos isso na Europa. Também o facto do retomar do trabalho, do mercado do trabalho norte-americano estar pressionado. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está novamente próximo dos mínimos. E isso levou a que as pessoas tivessem mais dinheiro no bolso e aumentassem as compras, o seu consumo, portanto, que aumentasse o seu consumo. Em termos da confiança, é algo que pode ser explicado ainda também com esta instabilidade toda que existe em torno de estarmos a sair da pandemia. Portanto, não há uma explicação, eu acho que ainda é cedo para podermos ter aqui
uma conjectura sobre qual a explicação entre esse dado divergente de confiança dos mínimos e consumo nos máximos, não é bem, mas esta grande divergência. Não é normal existir uma tão grande diferença entre um dado e outro. No entanto, os dados do consumo são, e a explicação mais lógica que encontramos, à falta de outra, são os cheques que foram distribuídos, ainda foi muito dinheiro dado a cada americano, ainda pelo anterior presidente Trump. É o facto do mercado de trabalho estar a funcionar muito bem e as pessoas terem mais dinheiro atualmente para consumir, e isso levou, obviamente, ao disparar do consumo, especialmente do consumo online, que tem sido o grande boost em termos de crescimento, tem sido na parte das vendas a retalho online. O que é que podemos esperar em termos de ação tanto do BCE como da Fed nos próximos tempos? Em termos de previsão, acho que é mais fácil prever a ação da Fed do que do Banco Central Europeu. A Fed este ano deverá subir taxas entre 4 a 7 vezes, portanto estamos a falar aqui de um intervalo que não é consensual entre quem faz as previsões do número de subidas, porque aquilo que foi o discurso do Sr. Powell foi que eles poderiam subir de forma consecutiva, que seria mais rápido do que no passado, ou poderia ser mais rápido do que foi no passado. E isto quer dizer que, se acharmos que são 4 subidas, ele pode subir em todas as reuniões, que foi isso que ele disse, 4 reuniões seguidas, março, depois nas subsequentes, ou então subir mesmo em todas, isso poderão ser 7 vezes em 2022. 7 vezes a subida significa repor exatamente o nível que estava pré-pandemia. Portanto, não nos esqueçamos que em março de 2020 a Fed fez 2 grandes cortes de taxas, de 150 pontos base no total, portanto estamos a falar de 1,5% de corte de taxas. O Banco Central Europeu não teve essa necessidade porque as taxas já estavam a zero. Portanto, aquilo que nós poderemos ter no final deste ano é, em termos de taxas de bancos centrais, taxas de referência, chamadas taxas de referência dos bancos centrais, o BCE exatamente no mesmo sítio onde estava em março de 2020, antes da pandemia, e a Fed também exatamente no mesmo sítio onde estava antes da pandemia. Portanto, acho que é isto que o mercado espera, pelo menos. Agora, há aqui também dois discursos que não são ainda, pelo menos não permitem com alguma segurança prever se poderemos ter subidas mais do que o repor do nível anterior na Fed e subir, nem que seja a taxa de depósito no Banco Central Europeu, que tem a ver com o nível de inflação. Se a inflação é transitória, já percebemos que não é transitória, portanto já ambos os bancos centrais abandonaram o discurso do facto de ser transitório, mas a longevidade desta inflação, se é uma inflação causada com o aperto da oferta e com a reposição dos níveis quer de fabrico dos componentes, como por exemplo os chips, etc., poderemos ter uma normalização ou não. Ou se vamos ter depois, nos Estados Unidos, a pressão dos salários a puxar por esta inflação, e aí sim poderá haver um problema em que requer a ação do Banco Central, nomeadamente nos Estados Unidos. Na Europa, temos agora a questão do gás e do petróleo. Os custos energéticos são componentes com enorme peso no cálculo do índice de inflação de preços, no índice de preços na Europa. E isto é algo que ninguém consegue prever, porque se tivermos um arrastar da situação atual de geopolítica, poderemos ter... Miguel, deixa-me só fazer uma pergunta antes de irmos para o intervalo, rápida. O que é que achas que irá ter mais impacto nos mercados? A subida dos juros ou a redução da liquidez ou do balanço, por exemplo, da Fed? A redução do balanço na Europa é fundamental para países como, por exemplo, Portugal. Fundamental no sentido em termos de importância. Negativo, obviamente. Para nós, Portugal, os países do Sul mais endividados, somos nós, os espanhóis e os italianos, dependemos atualmente fortemente das compras do Banco Central Europeu. Mais de 1/3 da nossa dívida pública, para não dizer cerca de 40% mesmo, está nas mãos do Banco Central Europeu. Se nós deixarmos de repente de ter este investidor, entre aspas, mas é um investidor, teremos que ir à procura de novos investidores. Para isso, os juros terão que subir para nos tornarmos mais apelativos. Para isso tem que haver crescimento. Nos Estados Unidos, o balanço da Fed já fez um tightening há uns anos atrás, portanto, eles já têm a experiência da redução de compras de ativos. Portanto, a subida dos juros poderá ser mais problemática ou ter mais impacto nos Estados Unidos. A redução do balanço poderá ser mais prejudicial na Europa, mais do que uma subida de juros. Miguel, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
bem-vindos de volta. Voltaremos já à conversa com o Miguel Gomes da Silva do Montepio, mas antes disso vamos aos gráficos da semana, onde o Marco Silva vai destacar a evolução do preço do Brent, também do rublo versus o dólar e também do gás natural na Europa. Marco. Obrigado, André. Sim, a semana passada, em termos de mercado, foi uma semana mista, com muita volatilidade. Podemos ver aqui neste mapa que Microsoft teve um comportamento positivo e Google, ao passo que a Apple teve um comportamento negativo. O setor financeiro não esteve bem, quedas aproximadas de 2% na maioria dos principais players, enquanto aqui poderemos ver o setor da saúde aqui com um comportamento maioritariamente positivo. Destaque pela negativa para a Tesla, que teve uma desvalorização superior a 7%. Em relação ao resto do mundo, as empresas chinesas não tiveram uma boa semana. A Alibaba teve uma desvalorização de 13%, enquanto a Baidu de 8%. Taiwan de Semicondutores, o TSM, o principal fabricante de chips do mundo, teve uma desvalorização de 7%, o que é assinalável, ao passo que no Brasil podemos ver aqui a valorização da Vale de 7%. Portanto, continua ainda a beneficiar da valorização das matérias-primas, nomeadamente mineiras. Em relação ao resto do mercado e aos principais setores, esteve tudo muito igual. De realçar que o setor dos semicondutores, que tem tido uma performance negativa, teve a semana passada um crescimento, não muito assinalável, mas um crescimento, ao passo que os principais mercados estiveram sensivelmente com a mesma performance. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui o S&P 500, que quebrou esta linha de resistência, aqui este suporte, aliás, esta linha laranja, e poderá ir testá-lo agora. Veremos se consegue reconquistar esta linha ou não. Se não conseguir, poderemos ter aqui novos mínimos nas próximas semanas. Em relação à PayPal, porque eu já tinha falado nela, havia aqui a possibilidade de um rebound técnico, e foi onde ela foi aqui perto dos 93, 94 dólares, bateu nos 94,5 e disparou para os 111. Depois, o dólar rublo, que hoje teve uma subida espetacular, superior a 30%, já a sentir o efeito das medidas das sanções, nomeadamente aos bancos russos, enquanto que o Brent está aqui num canal ascendente. Podemos ver aqui que tem respeitado, apesar das subidas recentes, tem respeitado, fechou abaixo deste canal, portanto, enquanto fechar abaixo, tem espaço para subir. A parte inferior de suporte está nos 76 dólares por barril no Brent. Em relação ao gás natural, podemos ver que tem tido aqui um comportamento algo errático nas últimas semanas. Teve uma evolução muito forte no final do ano passado, depois uma correção, e agora está a metade entre os máximos e os mínimos dos últimos meses. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, olhando aqui, começando precisamente pelo preço do petróleo, a semana passada tocou em várias vezes nesta meta muito simbólica, que são os 100 dólares por barril, precisamente o Brent, a referência para Portugal. Isto é um sinal que os preços altos de petróleo vão regressar. O que é que podemos esperar? Nós já tivemos inclusivamente em 2008, na sequência do pós-crise de subprime e crise da Lehman, em 2008 nós tivemos o petróleo já acima dos 100 dólares. Portanto, já há algum tempo que não tínhamos. Obviamente que para economias altamente dependentes do petróleo como a nossa, isto é um problema. No entanto, não nos esqueçamos que a transição entre 2008 e 2022, onde nos encontramos agora, para energias mais limpas, renováveis, o investimento tem sido bastante grande por parte dos governos. Apesar de termos abandonado em Portugal o carvão, existem países na Europa que ainda não abandonaram o carvão. A França é muito forte em energia nuclear. Obviamente que os mercados mundiais acabam por fazer o repreço
de todas as commodities energéticas de forma generalizada. Portanto, obviamente, se o petróleo sobe $105, não é porque, por exemplo, a energia produzida através do vento não vai subir também, obviamente que vai. Nós vimos isso, por exemplo, no preço da EDP Renováveis, que espelha precisamente, e outras empresas que investem e que produzem energias renováveis têm tido um comportamento de subida e de bastante interesse por parte dos investidores. Portanto, vamos assistir a isto. Se a preocupação com o petróleo para o Orçamento de Estado português de 2022 é grande, será, obviamente será. Se a longo prazo parece ser uma grande preocupação, não creio que seja. Eu acho que pelo menos uma coisa de positiva teremos todos agora em cima da mesa, que é a alternativa aos produtos fósseis, aos combustíveis fósseis. É algo que já é encarado há algum tempo como sério e agora continuará a ser. Portanto, mas obviamente no curto prazo impactará negativamente na economia portuguesa. Miguel, e em relação ao ouro, que tem subido com esta instabilidade, mas não quebrou ainda aos máximos históricos, achas que tem aqui mais espaço para subidas? Alguma procura por ativos de refúgio ou a perda da sua atratividade? Porque quando os juros sobem, o ouro perde um pouco da atratividade enquanto investimento. Achas que não irá quebrar os máximos por causa disto, por causa da subida dos juros? O ouro tem aqui uma diferença relativamente ao papel do ouro no passado, em termos, nomeadamente, de inflação, que se chamam criptomoedas. Portanto, o ouro sempre foi a commodity de refúgio por excelência em períodos de inflação mais elevado, precisamente porque se dizia que o ouro não pode ser impresso, e ainda em 2020 ouvimos essa frase, que o Fed não pode imprimir ouro. É uma verdade, portanto, o ouro é aquele, enquanto material tido como valor e reserva de valor. No entanto, começaram a aparecer outras formas alternativas de tentar combater o risco do ativo de risco, nomeadamente as criptomoedas, com a sua volatilidade. Não é de todo, obviamente, um ativo comparável ao ouro, no entanto, ajudou a fazer aqui algum desvio. Portanto, nós não vimos no ouro, nos últimos 2 anos, o papel que o ouro normalmente tem, tal como o iene japonês ou o franco suíço, que são tradicionalmente moedas de refúgio em alturas de instabilidade política. Nesta fase vimos alguma subida no iene japonês e do franco suíço, mas não com aquilo que nós víamos no passado. Portanto, por aqui eu acho que está a haver uma alteração de paradigma relativamente aos ativos de refúgio. Ainda é cedo para percebermos um pouco onde é que vamos parar, mas respondendo diretamente à tua questão, eu sempre fui um grande, portanto, enviese já aqui a resposta, eu sempre fui um grande, sempre gostei muito do ouro, portanto, para mim sempre foi um dos ativos para estar sempre, independentemente do período da história em que estejamos, mas em especial nesta altura. Portanto, os $2.000 para o ouro, para mim, são algo perfeitamente alcançável dentro de muito pouco tempo. Miguel, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com o Miguel Gomes da Silva, do Montepio, e vamos agora analisar precisamente esta questão do impacto nos mercados da invasão russa da Ucrânia. Na semana passada os mercados sofreram fortemente aqui com esta invasão que não era esperada de todo. Como é que olhas para a situação e o que é que podemos esperar nos próximos tempos também? Desde já esperar volatilidade, acho que é a grande certeza que temos e é isso que temos visto nos mercados, porque o comportamento, ainda na sexta-feira vimos como é que podemos ter as bolsas a cair fortemente e depois uma recuperação, e vimos isso durante a semana passada várias vezes, recuperações históricas mesmo que se registaram durante a semana. Isso é fruto da volatilidade e da grande incerteza que os investidores têm. Estarmos em guerra não é propriamente, ou haver uma guerra não é propriamente, não tem que ser penalizador forçosamente para as bolsas de valores. Vai haver sempre empresas que podem beneficiar com isto, nomeadamente desde logo a indústria do armamento, e aí acho que há um ponto que pode ser bastante importante em termos do futuro do comportamento bolsista, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Desde logo, olhando para ativos que
por exemplo, como eu referi há pouco, das energias renováveis, que poderão ter aqui um novo ânimo. As empresas que investem ou que fabricam armamento também poderão ser um ativo interessante a ter em conta nos próximos tempos, até porque a Alemanha anunciou desde já um pacote de compra de 100 mil milhões de euros de armamento. Portanto, vamos voltar a ter a Alemanha no centro dos países em termos de equipados com armamento. Nós tínhamos até aqui, do lado da NATO, tínhamos os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Agora vamos passar a ter a Alemanha como um quarto país a contar para isso. E isso, obviamente, vai criar empregos, vai criar uma dinâmica económica diferente daquela que provavelmente que nós estávamos à espera antes de tudo isto acontecer. É muito cedo para perceber onde é que vamos parar. Acho que futurologia, para já, é muito difícil de perceber se vamos ou não vamos ter entendimento, se o Sr. Putin vai recuar ou se vamos ter uma guerra de grande escala. No entanto, que o paradigma vai mudar na Europa, sim, desde logo em termos daquilo que é o sofisticar do equipamento. Por outro lado, também, tudo isto trouxe, e o Sr. Putin com isto trouxe uma grande união à Europa novamente. Portanto, voltamos a ter os 27 países totalmente de acordo, surpreendentemente de acordo, desde o Sr. Orbán, eu quase que diria, se estivéssemos em pré-Brexit, provavelmente os britânicos teriam votado de maneira diferente e não teríamos tido Brexit nesta altura, e a própria NATO, que relembramos já desde o Sr. Trump ameaçar com a saída dos Estados Unidos da NATO, a própria NATO ganha aqui também uma nova dinâmica. Portanto, para nós ocidentais, isto pode fortalecer as relações na Europa e nos países da NATO. Miguel, mas e a questão das sanções? Porque é certo que tem um impacto muito negativo na Rússia e nos cidadãos russos. Aliás, nós vimos hoje o rublo a cair, uma corrida já aos bancos, o Banco Central russo a subir os juros de 9,5% para 20%, o que pouco fez para impedir a desvalorização do rublo, mas isso também tem consequências para outros players, como a Europa e o mundo em si. Que consequências é que achas que poderão advir daí? E também poderemos ter aqui um agravamento ou uma paragem da melhoria que estava a ser verificada nos bottlenecks, no afunilamento, nomeadamente logístico? Por partes, no setor financeiro, e o setor financeiro tem sido afetado, e nós vimos o comportamento dos bancos europeus nos últimos dias, porque há muitos bancos europeus que têm investimento na Ucrânia e na Rússia, portanto, bancos que têm bancos mesmo, portanto, bancos europeus que detêm bancos quer na Ucrânia, quer na Rússia, e obviamente que, desde logo, esses são afetados e o comportamento em bolsa é penalizador. Depois temos empresas, por exemplo, como a BP, que tinha uma participação ou numa empresa russa, que obviamente ao querer vender não há compradores, portanto temos aqui o problema da questão. E depois vai tudo dar ao sítio onde tu estavas a falar, que é a questão do SWIFT e da Rússia estar fora, ou de uma série de bancos russos estarem fora do sistema de transferências internacionais. E isto tem consequências muito drásticas e, desde logo, as pessoas correrem aos bancos a trocar os rublos por moeda estrangeira, sejam dólares, sejam euros, provocou a queda do rublo e retirou, sobretudo, a questão da confiança, e essa é a mais difícil. Vai ser muito complicado a Rússia voltar a ter a confiança dos parceiros internacionais. Está a haver, a nível mundial, um isolar da Rússia, portanto, tudo o que seja negócios com a Rússia, transferências, está a ser alvo de um escrutínio através dos filtros de compliance, que obviamente filtram e deixam de fora, por exemplo, os senhores oligarcas russos que vivem mesmo fora da Rússia. Portanto, o Reino Unido, por exemplo, é um grande destino. A própria Turquia também já veio condenar, pelo menos de uma forma mais explícita, que foi, sendo membro da NATO, obviamente, também a invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, chamou-lhe mesmo guerra.
chamou-lhe mesmo guerra, portanto estamos aqui a ver a Rússia um pouco isolada. Isto, obviamente, no fim do dia, quem vai perder vai ser a Rússia, porque eu não me recordo de um movimento mundial tão grande contra um único país. Tirando, provavelmente, Bolsonaro no Brasil, mais um ou outro, não me recordo, neste momento, de mais nenhum líder. A própria China também não apoiou convictamente a Rússia, portanto, eu acho que o Sr. Putin vai cair por dentro, porque os oligarcas russos não lhe vão perdoar o facto de não terem acesso ao seu dinheiro fora da Rússia, porque rublos, nesta altura, não valem papel apenas. E em relação à questão dos bottlenecks da logística a nível mundial, achas? A questão da logística a nível mundial passa muito por aquilo que vai ser o pós desde logo o Nord Stream 2, através do gás. Esse é importante. A Rússia não é, nesta altura, um fornecedor de commodities essenciais para as indústrias. A Rússia tem gás, tem petróleo e, se anexar a Ucrânia, passará a ter cereais e alimentos. Não tem, naquilo que afetou a nível mundial as indústrias, não é um player importante. Portanto, não parece que por aí vá condicionar. Miguel, obrigado por teres aceito o nosso convite para estar presente no Mercados em Ação. Obrigado pelo convite. Virão mais convites, com certeza. Obrigado. Vamos agora passar para o número da semana, que na verdade são dois números, olhando para o orçamento da defesa, tanto da Rússia, que neste caso são 150 mil milhões de euros anuais, e o da Ucrânia bastante mais abaixo, que são cerca de 12 mil milhões de euros. Portanto, aqui uma verdadeira luta entre David e Golias, esperando que a fisga ucraniana seja suficiente para derrubar o gigante russo. Então, também podemos olhar para os números de militares no ativo, 200 mil da parte da Ucrânia e 850 mil da parte da Ucrânia, da Rússia neste caso. Esperemos que a ajuda da União Europeia prometida, também par das sanções e outras medidas como armamento, possam aqui tentar trazer algum equilíbrio e superação para a Ucrânia neste momento difícil. Marco, vamos agora olhar aqui para a personalidade da semana. Quem é que escolheste? Sim, não é bem uma pessoa, é um grupo, que é a União Europeia. Isto porque a forma como tem lidado com a situação, nomeadamente a questão do SWIFT, que era por muitos considerado a bomba atómica, e é aquele que imediatamente teve consequências na Rússia, nos cidadãos russos e na moral dos cidadãos, das tropas também, porque obviamente todos eles têm família, mas também nos oligarcas e nas pessoas que rodeiam Putin. Para além disso, a questão de terem decidido banir as movimentações em euros e também depois a Fed em dólares do Banco Central russo terá um impacto muito forte naquilo que se costuma dizer no war chest, que Putin tinha amealhado ao longo dos últimos 7 anos, cerca de 600 mil milhões de dólares, e portanto, por isso, a União Europeia desta vez esteve à frente e esteve bem. Esperemos que sejam medidas que possam realmente fazer com que Putin mude de ideias e de alguma forma retire da Ucrânia. Esperemos que sim. Obrigado, Marco. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Agradecemos a vossa preferência, bons negócios e até para a semana.